Você sabe o que são crenças limitantes? E você tem noção do quanto as nossas crenças limitantes nos impede viver de maneira plena, de maneira feliz, de maneira próspera? Olá, eu sou Adriana Marques, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse nosso encontro de hoje. E a primeira coisa que eu quero te explicar é o que são realmente as nossas crenças limitantes. Basicamente, elas representam um conjunto de percepções e um conjunto de regras que a gente normalmente adquire, a gente herda ao longo da nossa existência. Seja por conta de algo que a gente ouviu dos nossos pais, seja através de uma conversa que a gente teve com alguém que a gente admira, um professor ou alguém da nossa confiança. E basicamente as nossas crenças limitantes, elas são formadas e depois elas ganham raiz. Então a gente passa a acreditar que as nossas crenças limitantes são a verdade e a gente passa a viver essa verdade como se essa fosse a única forma da gente reagir a certas situações. Entender o nosso conjunto de crenças limitantes é a gente conseguir se libertar das nossas amarras. E uma coisa interessante é a gente perceber que todo ser humano, em menor ou em maior escala, possui certas crenças limitantes, porque é impossível a gente de alguma forma não perceber o mundo de uma perspectiva um pouco mais afunilada vez ou outra. Mas aqui eu quero que você entenda que em menor ou em maior escala, crenças limitantes sempre nos trazem um impacto negativo. E o que quer dizer esse impacto negativo? É a nossa forma de fazer, a nossa performance, ou seja, o nosso desempenho e a nossa forma de reagir frente a algumas situações que são desafiadoras. Então, ao invés da gente ter mais equilíbrio, ao invés da gente ter mais discernimento e mais consciência, a gente acaba simplesmente replicando certos padrões que não são necessariamente os mais inteligentes ou aqueles que vão nos trazer depois desdobramentos mais positivos. Existem algumas características em relação às crenças limitantes. Elas normalmente representam um padrão de irracionalidade. E o que é irracionalidade? É o não pensar. Como eu disse, a gente adquire esses padrões e a gente não para refletir se eles são verdade ou não. Então, eles normalmente traduzem inflexibilidade, eles traduzem inconsistência com a realidade, eles traduzem falta de lógica e até resultados que poderiam ser muito melhores e que na verdade acabam não sendo por conta da gente simplesmente não parar e pensar se aquilo é verdade ou não, se aquilo faz sentido ou não. Existem 3 tipos que eu observo com os meus alunos, com os meus clientes, que são os padrões mais frequentes de crenças limitantes. O primeiro padrão de crenças limitantes são as famosas generalizações. É quando você coloca todo mundo no mesmo saco. Você literalmente olha para a humanidade e você entende que está todo mundo no mesmo patamar. Vou dar um exemplo de generalizações. Quando a gente diz assim, ou quando a gente ouve alguém dizer assim, homem não presta. Se a gente parar para pensar, será que todo homem não presta? O seu pai, seus irmãos, seus tios, seu avô, nenhum homem presta? Você nunca teve alguém na sua vida que você admirou, que não prestava, que era homem e que prestava? Então as generalizações são o primeiro tipo básico de crenças limitantes. E esse padrão de crença nos impede de perceber que para toda regra existe sua exceção, ou que não é o nosso padrão ou aquilo que a gente tem como referência que serve como a verdade absoluta para tudo que a gente vai ver ou viver. O segundo padrão, também muito encontrado das crenças limitantes, são as famosas distorções.
É quando você tem uma forma de enxergar que faz com que você não consiga perceber que dois fatos não necessariamente estão combinados como causa e efeito. Por exemplo, quando eu tô conversando com alguém que me diz assim, puxa, quando eu me casei, o meu marido, ele ficava comigo o tempo inteiro. A gente tinha todo o tempo do mundo e parecia que eu era a coisa mais importante da vida dele. Agora, depois de alguns anos de casada, eu percebo que ele tem outras prioridades. Ele, por exemplo, adora jogar futebol com os amigos 2 vezes por semana. Eu percebo que o amor dele diminuiu, porque ele não tem mais o mesmo tempo que ele tinha para mim, ele não tem mais o mesmo interesse que ele tinha por mim. Logo, eu percebo que realmente o amor dele já não é mais o mesmo. Você entende que quando eu coloco uma distorção dessa, quando eu enxergo, quando eu crio uma análise dessa, eu estou impedindo ver que existem outras características, outras variáveis depois de algum tempo de casado? Claro que quando você casa, você está se acostumando e você tem uma nova rotina e até que as coisas entrem no ritmo, a gente realmente muitas vezes gasta mais tempo junto, né? A gente aproveita mais o tempo junto e depois que as coisas entram nos trilhos, a gente se dá a liberdade de ter outros programas, ter outras prioridades, mas isso não quer dizer que eu deixei de amar ou que o meu amor diminuiu. Percebe? Então, quando eu coloco uma distorção dessa na minha visão, eu estou me condicionando a valer menos, a desejar menos e a merecer menos da vida. Quem sabe o amor do seu marido continua sendo o mesmo, até cresceu. Só que agora, com base na segurança do que vocês vivem, ele pode ter outros programas, ele pode ter outros amigos. Então, primeiro conjunto é o conjunto das generalizações. E o segundo conjunto é o das distorções. É a gente enxergar uma coisa e de repente ela pode ser desse tamanhozinho e a gente enxerga ela grandona. Ou algo que é para ser grande, a gente simplesmente menospreza e acha que vai passar. E a gente espera que uma mágica aconteça, como por exemplo acontece quando a gente tem filhos e a gente está vendo que os nossos filhos estão precisando de ajuda, eles estão esboçando muitas vezes comportamentos que não são adequados e a gente simplesmente acha que é coisa da idade, que é coisa de adolescente, que isso vai passar e a gente não dá a devida atenção. Isso se torna uma crença limitante. Todo adolescente é chato ou meus filhos não têm problema. Isso pode ser uma distorção. E o terceiro conjunto de crenças limitantes são as famosas regras condicionadas. O que são regras condicionadas? É quando você se impõe uma regra para que algo aconteça. Por exemplo, eu só vou ser feliz quando eu passar num concurso. Ou a minha vida só vai dar certo quando eu tiver um salário de X. Ou eu só vou me sentir plena quando todas as áreas da minha vida estiverem em alinhamento. Então, quando eu coloco uma regra para minha felicidade, quando eu coloco uma regra para eu me sentir melhor em relação aos meus resultados, eu estou limitando o meu potencial. Eu estou limitando a minha felicidade. Então percebe que nesses 3 grupos de crenças limitantes, nós temos padrões que nos impõem tetos. Agora, o que fazer para se livrar desses tetos? A primeira coisa é você ter consciência. Passo número 1. Tenha consciência dos padrões que você adquiriu ao longo da sua vida. Como é que a gente faz isso? Basicamente, é você parar e pensar quais foram as frases que você ouviu a sua vida inteira. Pega um papel, uma caneta e escreve. Frases positivas ou frases negativas, não importa. Escreva o máximo de frases que você puder. Quais foram as frases que você mais ouviu dos seus pais? Quais foram as frases que você mais ouviu dos seus avós? Quais foram as frases mais marcantes que você ouviu dos seus professores, que você teve mais estima? Quais foram as frases que você mais ouviu dos seus amigos ou da comunidade na qual você estava inserido, inserida? Essas frases que a gente adquire como sendo regras, como sendo realidade,
elas podem nos trazer impactos positivos e impactos negativos. Depois de escrever, então passo número 2, depois de escrever essas frases, pare e pensa, quais podem ter sido os impactos, os desdobramentos negativos em relação a cada uma dessas frases, até mesmo em relação àquelas frases mais positivas. Muitas vezes a gente pega uma frase positiva e isso nos gera um impacto negativo, de acordo com o momento que a gente estava vivendo, de acordo com as emoções que a gente estava tendo naquela hora, de acordo com as nossas dificuldades ou as batalhas que a gente estava travando naquela situação. E aí, passo número 3. Esse passo número 3, ele é fundamental para que você entenda as suas crenças limitantes hoje. Pare e pense sobre os seus principais papéis, sobre as principais áreas da sua vida. Agora, pensa comigo, quais são hoje as suas maiores dificuldades em relação a cada uma das áreas da sua vida? Agora lembra dos 3 grupos que eu te disse, que eu te coloquei antes. Quais são possivelmente as generalizações que você tem feito em relação a cada área da sua vida, a cada papel da sua vida? Quais são as distorções que você pode estar se propondo? De repente você está maximizando algo que pode ser diminuído. De repente está botando intensidade. Se você é uma pessoa intensa, você pode estar botando intensidade além da conta. Ou de repente você está menosprezando assuntos que são importantes. E passo número 3, né? Grupo número 3. Quais são as regras que você está se colocando? As regras que você está de repente imaginando, que você está adotando para cada área da sua vida, no se, no quando, que não funcionam. Entendendo esses 3 passos, você vai ser capaz de ter mais consciência, de ter mais clareza sobre as suas crenças limitantes. Entenda, como eu disse no início da nossa conversa hoje, todos nós, em menor ou em maior escala, temos as nossas crenças limitantes. O problema é quando essas crenças limitantes, elas estão tão grandes, elas imperam tanto na sua vida a ponto de te impedir ser o melhor que você pode. Trabalhar no seu máximo potencial, construir os resultados que você merece. Então, pense sobre todas as áreas da sua vida, pense sobre as generalizações principalmente que você tem feito para o lado negativo, pense na quantidade de distorção que você tem se imposto. Uma coisa que eu normalmente gosto de falar para os meus alunos, para os meus clientes, é como a gente muitas vezes se impõe algumas regras que não fazem o menor sentido. Então começa a pensar, da onde vêm as regras que hoje têm te feito mal? As regras que normalmente a gente adota, a gente sem pensar, a gente simplesmente assume como sendo verdades para nossa vida e que não fazem o menor sentido. Quem disse que a regra que o outro segue serve para você? Quem disse que aquilo que o outro vive também é algo que vai fazer bem para você? Então, se liberte daquelas regras idiotas, desculpa a palavra, mas é isso, aquelas regras idiotas, aquelas regras que não fazem sentido e que têm te impedido de ser feliz. Perceba, todo ser humano vem para esse universo, para uma jornada própria, única. Eu sou um ser humano único, você é um ser humano único. E é muito importante que a gente perceba que, sendo seres humanos únicos, a nossa jornada não pode ser emprestada de alguém. Então não pegue as regras que o outro usa para si, para os seus próprios resultados e para a sua própria vida. Liberte-se de qualquer padrão que tenha te impedido até hoje viver a sua felicidade, viver a leveza, viver a paz, a harmonia com os seus papéis. Não acredite que aquilo que serve para o outro serve para você também. Pouquinho a pouquinho, dia após dia,
pensando sobre as regras que você tem se imposto, sobre a visão de mundo com as suas limitações que você simplesmente adquiriu sem pensar, você vai se livrar das suas amarras. Você vai dissolver todo esse elo negativo que tá te prendendo a essa vida de limitações. E você vai passar então a ver um mundo de infinitas possibilidades. Você vai passar a sentir a quantidade de caminhos que estão à sua frente, que você pode escolher. Eu espero que o nosso assunto de hoje tenha te ajudado. Eu espero que você pare de verdade para refletir sobre as suas crenças limitantes, entendendo que tá tudo bem, elas existem na sua vida, na minha e de qualquer outro ser humano. E o importante é que quando a gente desenvolve consciência para as crenças limitantes, a gente realmente se torna alguém muito mais feliz, alguém muito mais leve, alguém muito mais capaz de desdobramentos favoráveis e transbordar o nosso melhor para quem está à nossa volta, nossa família, nossos filhos, nossas pessoas, nossos amores. Se você gostou desse vídeo, desse nosso assunto de hoje, deixa aqui um curtir para mim, que esse feedback seu é muito importante. Eu quero também que você deixe aqui embaixo os seus comentários. Me diz aqui quais são as fichas aí que estão caindo. O que para você foi mais importante em relação a esse nosso papo de hoje. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aqui se inscreve no canal, aciona o sininho para que você seja avisada toda vez que tiver vídeo novo, tá bom? Para você um beijo enorme e até breve.